Graça e paz, queridos, aonde você estiver, que a Shalom do Senhor possa inundar o seu coração. Eu faço sempre questão de frisar o quão honroso é para mim e para todos nós como igreja estarmos compartilhando desse tempo online, desse momento de comunhão, da maneira que nós podemos. Eu sempre digo que nós precisamos fazer o melhor com o que Deus coloca em nossas mãos. Se hoje o máximo que nós podemos é estarmos juntos online, vamos aproveitar esse tempo da melhor maneira possível e confiando na palavra de Deus que diz que se nós formos fiel no pouco, no muito Ele nos colocará. Tenha certeza que tem algo muito especial preparado para o Senhor, preparado do Senhor para você nessa noite. Amados, vamos ministrar a palavra de Deus no Evangelho de João, no capítulo de número 9. E mesmo que você não esteja fisicamente aqui onde nós estamos gravando, onde nós estamos transmitindo esse culto, eu quero te convidar a você pegar a sua Bíblia física, a sua Bíblia de papel e estar com você aí. Se você tem uma Bíblia no celular, também acompanhe. Mas é muito importante que você esteja com a palavra de Deus aberta para acompanhar, para poder discernir, para poder te ajudar com muitas coisas. Esse é um texto que é bastante especial para mim e talvez seja o texto que eu mais ministrei na vida, de tão forte que ele mexe comigo desde a primeira vez que ele passou pelos meus olhos. Na verdade, quando o Senhor abriu os meus olhos para esse texto, não foi a primeira vez que eu havia lido ele, mas é impressionante como algumas revelações, alguns níveis de entendimento, eles são liberados por Deus na nossa vida, através da chave da fome. E guarde isso no seu coração. Existem níveis de entendimento do Senhor que você só vai acessar através da chave da fome. Portas que você só vai abrir com a chave da fome. Fome de quê, Tiago? Fome e sede por mais da presença de Deus. Eu quero te dizer que essa fome que você está sentindo, que você pode começar a sentir, ela não pode ser fabricada por uma emoção humana. Ela não pode ser manipulada por homens, mas é um presente do Espírito Santo de Deus para nós. Evangelho de João, capítulo de número 9, nós vamos ler do versículo 1 até o 7, e eu tenho certeza que Deus vai falar coisas poderosíssimas para você. É uma história muito conhecida, e tem até alguns detalhes interessantes, que só do que eu vou te falar aqui agora, já seria o suficiente para você. O pastor estava aqui recitando enquanto falava, João capítulo 8, se creres, eu sou o caminho, a verdade e a vida, aquele que crê em mim. Perdão, se creres, se o filho verdadeiramente te libertar, se o filho te libertar, verdadeiramente sereis livres. E no capítulo 8 é interessante que Jesus ele se revela como a luz do mundo. E no capítulo 9, ele vai lá e traz luz aos olhos de um cego. Isso é bastante interessante e tem um pouco do padrão da atuação de Jesus. Porque Jesus não foi apenas um filósofo que falava bonito. Jesus não veio apenas trazer uma ideologia de esquerda, de direita, de centro. Jesus não veio vender livros, vender cursos. Jesus não veio apenas angariar seguidores nas redes sociais. Jesus não veio para buscar a glória humana. Ele veio para trazer clareza ao meu e ao seu coração. No capítulo 9, versículo 1, a palavra de Deus diz assim: E ao passar Jesus, viu um cego de nascença. E seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou, este homem ou os seus pais, para que ele nascesse cego? E disse Jesus: Nem ele nem os seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Preste bastante atenção nisso. Nem ele nem os seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. Isso são palavras de Jesus. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. E enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. E tendo dito isso, Jesus cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou-a aos olhos do homem. E então lhe disse: Vá se lavar no tanque de Siloé. Talvez na sua Bíblia, na sua versão, seja a Bíblia física ou no próprio celular, vai estar escrito em parênteses assim, que significa enviado. Enviado é o significado da palavra de Siloé. Tanque de Siloé, tanque do enviado. E o homem foi, lavou-se
e voltou vendo. Amados, eu prometo ser bastante breve, mas eu tenho certeza que Deus vai falar coisas profundas ao seu coração. E tenha certeza que se você plantar essa palavra na sua mente, você pode meditar durante a palavra pregada, e depois do vídeo você pode ficar mastigando ela durante alguns minutos, e talvez até durante os dias subsequentes. Mas o que eu quero te dizer é que se você guardar essa palavra no seu coração, ela vai ser uma semente de árvores de poderosos frutos na sua vida para todo sempre. Você pode adquirir um diploma numa universidade, você pode adquirir um conhecimento num curso online, que vai durar tão somente, no máximo, pela sua existência aqui na terra. Mas a palavra de Deus nos diz que passarão céus e terra, mas a sua palavra permanecerá para sempre. O que você aprenderá aqui não é apenas um conhecimento para te ajudar a pagar boletos, para te ajudar a casar, para te ajudar a sanar dívidas, para te ser sincero, para melhorar suas emoções, para te motivar tão somente, mas é algo que pode de fato transformar a sua vida para todo sempre. E eu não falo apenas da sua existência terrena, eu sei que nessa noite a sua eternidade pode ser transformada para todo sempre. Uma das coisas muito interessantes desse texto já está no versículo 1, onde simplesmente a Bíblia diz: e ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Pelo decorrer do texto, nós podemos perceber que Jesus não estava sozinho, ele estava com os discípulos. Na verdade, em quase que todas as passagens das Escrituras, Jesus está sempre acompanhado dos seus discípulos. Mas perceba que quem observa aquele cego não são os discípulos, mas é Jesus. E isso já me traz uma lição muito profunda, que é o fato de Jesus enxergar as nossas necessidades mais do que as pessoas que estão ao seu redor, mais do que as pessoas que estão ao nosso redor. Eu conheço diversas pessoas e você pode conhecê-las também. Talvez você que está me assistindo seja até uma dessas pessoas, que está por fora sorrindo, que por fora está bem, que está com a vida socialmente resolvida, que até é espelho, é referência, é inspiração para muitas pessoas, mas por dentro só Jesus sabe como você se encontra. Amados, existem necessidades que só Jesus consegue enxergar na nossa vida, e muitas vezes o inimigo traduz isso de uma forma negativa. Ele tenta te fazer olhar para os homens e para o que supostamente os homens deveriam te dar. Não é muito raro estar pregando para alguém na rua, e eu digo pregar para alguém na rua no sentido de alguém que não está na igreja, falando da palavra de Deus, falando do plano de salvação, falando do amor de Jesus. E normalmente, pelo menos aqui no Brasil, que é uma nação cristã, muitas vezes quando eu termino de pregar a palavra, a pessoa diz: olha, eu amo Jesus, eu quero seguir Jesus. E muitas dessas pessoas inclusive já fizeram parte de uma igreja. No momento em que nós estamos fazendo esse culto, as estatísticas dizem que existe cerca de 60 a 80 milhões de evangélicos no Brasil. E pasmem vocês, o número de pessoas que já foram cristãs e hoje não se consideram mais é maior do que esse número. E a grande parte dessas pessoas não deixaram de amar a Deus. Você vai conversar com elas e elas amam a Deus. Elas até querem servir a Deus, mas elas não querem ser contadas como pessoas da igreja. Elas dizem: eu quero um compromisso com Deus, mas eu não quero que alguém me aponte como crente. Na verdade, ela olha para o cenário da igreja e diz: eu não quero ser igual a esses crentes que julgam, que abandonam, que não sentem o que deveriam sentir. E na verdade o inimigo vai moldando a nossa mente para pegar esse remorso, para pegar essa amargura e nos afastar de Deus. Mas o que eu quero te dizer, na verdade, querido, é que você precisa transicionar as suas expectativas do homem para a expectativa de Deus, porque o homem que você espera te alimentar, te amar, te ajudar, ele é tão limitado, ele é tão necessitado como você. Mas Jesus, o sumo sacerdote, ele enxerga as nossas necessidades mais do que qualquer pessoa consegue enxergar. Você pode estar convivendo com uma pessoa desde o início da sua vida, seja ela o seu pai, a sua mãe, algum familiar, um irmão mais velho, ou você pode estar diariamente com um esposo, uma esposa, e passar a vida inteira com ele. Eu te garanto que por mais que você passe todos os dias da sua vida com alguém, ninguém vai te conhecer mais do que Jesus. Mas Jesus
não é apenas alguém que te conhece além das outras pessoas. Jesus, ele é também alguém que passou por muitas das coisas que você está passando. Em Hebreus capítulo 4, dos versículos 14 ao 16, nós não vamos ler agora por questão de tempo. Aliás, vamos ler, não tem negócio de questão de tempo não, Deus vai ministrar o seu coração. Vamos abrir, abra sua Bíblia comigo onde você estiver. Hebreus capítulo 4, no versículo 14 em diante, eu faço questão de ler esse versículo para você entender o quão amoroso é o Senhor Jesus. Diz assim, versículo 14, capítulo 4 de Hebreus: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Atenção agora, versículo 15. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém, um como nós, que em tudo foi tentado, mas sem pecado. Ou seja, nós podemos, versículo 16, chegar com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Você está se sentindo traído por um amigo, por sua esposa, por seu esposo, por seus pais? Jesus já foi traído. Eu gravei recentemente um rapidíssimo vídeo sobre depressão, e na verdade o título desse vídeo é crente tem depressão? E é uma pergunta, e eu tento responder isso nesse vídeo, está lá no meu Instagram, @tbatista9, você pode conferir lá, isso daqui daria uma outra pregação. Mas rapidamente eu quero te dizer que durante esse vídeo eu falo sobre alguns personagens da Bíblia que têm quadros emocionais que podemos dizer que estão minimamente graves, que estão minimamente prejudicados. Eu não tenho formação em saúde, então eu não posso dizer nem de uma pessoa que está do meu lado se essa pessoa tem depressão ou não estou habilitado para isso. Mas nós olhamos alguns heróis do Velho Testamento, como Elias, que no auge do seu ministério se enfurna numa caverna e quer acabar com tudo. Nós olhamos para Jonas, um conhecido homem de Deus no Antigo Testamento, que literalmente pede a Deus a morte. Nós podemos olhar a história de pessoas como Moisés, como Davi e diversos personagens do Antigo Testamento que passaram por quadros emocionais gravíssimos. E pasme você, em Marcos capítulo 14, verso 34, o próprio Jesus vai dizer: a minha alma está angustiada até a morte. Tiago, você está dizendo que Jesus teve depressão? Quem sou eu? Por isso fiz a ressalva de dizer que eu não poderia afirmar isso sequer de uma pessoa que está do meu lado, que dirá de Jesus. Mas o que eu quero te dizer é que Jesus sim experimentou níveis de angústias emocionais profundas. Então quando você está angustiado na sua alma, a ponto de querer morrer, você tem um Deus que está sentado à direita do Pai, que sabe o que você está passando, que já sentiu o que você está sentindo e que tem resposta para você. Então você pode dobrar os seus joelhos em oração, confiante de que o Senhor entende aquilo que você está passando. Tiago, eu estou passando por uma enfermidade. Jesus viu muitos enfermos à sua frente, e sabe o que aconteceu com a maioria deles? Eu vou te dar um spoiler do que aconteceu nesse texto de João capítulo 9. O cego foi curado, assim como muitos outros. Tiago, eu estou vivendo uma situação impossível. Querido, eu acredito que Jesus foi a pessoa que viveu mais situações impossíveis na história. Tudo que você estiver passando, que você careça de compreensão, que você careça de entendimento do outro, não coloque suas expectativas no homem, embora Deus use homens. Mas assim como nessa passagem, onde Jesus estava com os discípulos, mas Ele é quem viu o cego, Jesus está dizendo através desse entendimento, querido, que Ele vê o que você está passando, muito além do que qualquer homem, qualquer mulher possa ver. Então a passagem continua, e a Bíblia diz que Jesus viu um cego de nascença, e aí de repente os discípulos perguntam: Senhor, quem pecou para que ele nascesse cego? Esse homem ou seus pais? Observe, essa não é uma explicação nova, mas provavelmente alguém precise dela para acompanhar o restante da pregação. Havia uma crença na teologia judaica de que toda enfermidade estava associada a uma punição de Deus, a uma maldição de Deus, fruto de algum pecado. Se você for observar, por exemplo, a história de Jó, quando os amigos de Jó, cheios de Deus, profetas de Deus, pessoas conhecedoras, elas chegam até Jó e veem Jó naquele estado, o que é que elas falam? Jó, tem algum pecado aí, cara.
Você precisa resolver sua vida com Deus. Tamanho era a convicção de que toda e qualquer enfermidade estava associada a uma punição de Deus. Então, por isso os discípulos perguntam: mestre, quem pecou para que esse homem nascesse cego? Ele ou seus pais? E aqui é trazido, querido, através da atitude dos discípulos, um entendimento bastante curioso, que se repete muito em nossas vidas, que é o fato de nós procurarmos culpados em todas as tragédias. Assim que o coronavírus começou a tomar o mundo de assalto, logo se multiplicou nas redes sociais dos influenciadores cristãos e também nos grupos de WhatsApp a seguinte pergunta: Deus enviou o coronavírus? E eu tenho certeza que a grande maioria das pessoas que estão me assistindo até hoje não tem a resposta para isso. Eu tenho uma opinião, mas eu confesso, não tenho uma convicção do meu coração se foi Deus que enviou ou não, e não é o tema da mensagem. O que eu quero te dizer é que há uma tendência humana para, diante de uma tragédia, procurar culpados. E sim, existe uma sabedoria em você buscar a causa, em você discernir os motivos, mas muitas vezes nós passamos o resto das nossas vidas tentando encontrar culpados para as nossas misérias. A gente não sabe se culpa o governo, a gente não sabe se culpa os nossos pais, a gente não sabe se culpa a nossa situação financeira, a gente não sabe se culpa pessoas que estão ao nosso redor. A nossa busca é sempre por culpados. Por que eu dei errado na vida? A culpa é de fulano, ciclano e beltrano. Por que tal coisa está assim na minha vida? A culpa é de A, B e C. Mas Jesus traz diferente. Olha a resposta de Jesus: nem ele, nem os seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Aleluia! Em algumas versões vai estar escrito: para que a glória de Deus se manifestasse na vida dele. Jesus agora muda o gatilho mental dos discípulos. Jesus não foca na busca por um culpado, Jesus foca na oportunidade de revelar a glória dele na vida daquele cego. Talvez até hoje você esteja se perguntando: quem é o culpado por meu casamento estar dando errado? Quem é o culpado por eu não ter alcançado ainda uma solidez financeira? Quem é o culpado por eu ter nascido numa família complicada? Quem é o culpado por isso, por aquilo e por aquilo outro? Mas eu quero te dizer que aonde o mundo enxerga uma crise, o céu enxerga uma oportunidade para a manifestação da glória de Deus. Aleluia! Você precisa entender essa armadilha, querido. Quando o inimigo está prendendo a sua mente numa busca desenfreada por culpados, e se você passar muito tempo nisso, essa busca por culpados vai se transformar em raiz de amargura. E daqui a pouco o seu coração está rancoroso. E você não quer mais, você não consegue mais sentir a presença de Deus. Daqui a pouco o inimigo coloca na sua mente que a sua igreja não se importa com você. Você começa a sair da igreja. Você não ama mais ninguém. Você está com amargura no coração, até o ponto de você, da sua existência, se tornar literalmente um inferno na terra. Porque é aos poucos que ele vai te destruindo. Então Jesus rapidamente ele tira os discípulos desse gatilho. É como se dissesse: a pergunta aqui não é quem é culpado, a pergunta é: o que Deus pode fazer na plataforma dessa crise? Eu não tenho como saber e nem quero saber e nem preciso saber aonde, como a sua vida chegou onde ela chegou. O que eu sei é que eu ainda não conheci nenhuma situação que Jesus não possa transformar. O mundo ainda não conheceu nenhuma situação que Jesus não possa transformar. E Jesus ele faz uma outra coisa que é muito interessante, e essa me parece ser uma marca muito grave desses tempos, principalmente porque as redes sociais, elas deram voz a quem outrora não tinha voz. Mas como diz algum filósofo, que eu não sei o nome, é uma frase que eu guardei no coração, a frase não guardei o dono da frase, mas que diz assim: não se pode falar qualquer coisa sobre qualquer coisa. Hoje em dia as redes sociais, elas praticamente nos impulsionam a dar opinião sobre tudo, mesmo que a gente não saiba de quase nada. Assim que surge um tema polêmico, rapidamente surgem os especialistas, que nunca estudaram nada sobre aquilo, mas querem emitir opinião. É como se houvesse um comichão dentro de nós. É como se fosse praticamente errado, é como se fosse um crime ficar calado. Então a gente quer muito saber se tatuagem é pecado ou não.
A gente quer muito saber se dízimo é por obrigação ou por gratidão. A gente quer muito saber se é preciso mesmo ir para a igreja ou dá para ser crente online para o resto da vida. A gente quer muito saber diversas coisas, mas não há problema apenas em querer saber. A grande questão, querido, é que Jesus não veio apenas para nos dar uma resposta teológica. Jesus, ele tira os discípulos do campo da especulação e traz os discípulos para o campo da ação. Coloca agora nos comentários o que eu vou falar aqui, ó. Toda revelação gera uma expectativa de posicionamento. Coloca no chat, escreve isso no chat agora. Toda revelação gera uma expectativa de posicionamento. Deus não te revela algo apenas para saciar a sua curiosidade. Deus não te revela algo apenas para você colocar numa legenda na rede social. Deus não te revela algo apenas para ser uma frase de efeito que vai mexer com o seu coração durante 5 minutos. Deus te revela algo, Deus te faz entender algo, para que a sua postura mude diante daquele entendimento. Porque toda revelação gera uma expectativa de posicionamento. Então Jesus, ele traz aquela explicação. Ele diz que aquele homem não está cego, fruto de maldição, mas sim como uma forma de Deus manifestar a glória na vida dele. E agora Jesus, ele diz o seguinte, ele na verdade, agora ele cura o cego. Ele vai para a parte de curar o cego. Jesus, ele dá a explicação teológica, ele se dirige agora até o cego. Jesus é incrível. Eu poderia encerrar essa pregação aqui agora. E daqui a pouco, na verdade, nós vamos encerrar essa pregação. E a grande pergunta do céu para o seu coração é: o que você vai fazer com o que você está entendendo nesse momento? O que você vai fazer com aquilo que Deus está plantando no seu coração nesse momento? E tem momentos, queridos, que Deus revela a coisa de uma forma tão clara que não há como esconder. A revelação fica queimando, ela está brilhando no nosso coração. Parece que o que nós precisamos fazer está escrito num outdoor brilhante na nossa frente 24 horas. E nós precisamos ter uma postura, não apenas de saber a causa, quem enviou o coronavírus ou não, qual o culpado do Brasil está assim, se é o presidente, se é a oposição, se a culpa é do governo chinês, se a culpa é do meu pai, da minha mãe, do meu esposo, minha esposa, meu filho, de A, de B, de C. A grande questão é, Deus quer revelar a glória na sua vida, mas eu não estou falando isso apenas para incendiar o seu coração e nem tirar a glória da sua boca, mas para você se levantar e se posicionar diante disso. Então Jesus vai lá, e ele pega a sua saliva, pega um pedaço de terra no chão e coloca nos olhos do cego. Eu não sei se você presta atenção nessa imagem mental que é formada através disso, mas é algo um tanto quanto nojento. É certo que naqueles tempos a saliva tinha até uma função terapêutica, mas olha, eu estava até imaginando isso quando eu estava lendo o texto, de que provavelmente o cego só deixou Jesus colocar saliva com terra no olho, porque ele não tinha olho para ver. Que é uma coisa muito nojenta. Imagina que você está com um problema, e você vem na igreja, um pregador fala assim: eu vou te curar. De repente o cara cospe na mão, pega um pedaço de terra suja no chão e coloca no seu rosto. É uma coisa tão nojenta que eu não sei nem se sobra, sabe? O nojo toma tanto a nossa mente que eu não sei nem se sobra fé para poder pensar na cura. Aí você pensa assim: não, dá para ficar doente mais uns 5 minutinhos aqui, mais uma semaninha, depois a gente pode, né? Vamos esperar a vacina sair aí para ver e tal. É uma cena um tanto quanto nojenta, mas eu acho interessante que essa cena nojenta é a forma que Jesus entendeu ser suficiente para transformar a vida daquele homem. Sabe o que é que eu aprendo aqui? É que muitas vezes a gente quer o agir de Deus, mas a gente quer que Deus haja da nossa forma e com a nossa expectativa. E deixa eu te dizer algo: Deus não está limitado às suas expectativas. Muitas vezes, o que você tanto precisa vai vir da parte de Deus de uma forma que você não imagina. Muitas vezes, o que você tanto precisa vai vir da parte de Deus de uma forma que você não imagina. Então Jesus, ele pega aquele lodo, ele coloca nos olhos do cego, e o cego não fica curado naquele momento. Jesus fala para o cego assim: olha, vai até o tanque de Siloé. Essa palavra Siloé significa enviado, e se lava lá. Agora eu te faço uma pergunta muito simples, e não é pegadinha, é realmente uma pergunta muito simples. Jesus poderia curar aquele cego meio que automaticamente? Poderia.
Poderia. Jesus não precisaria nem colocar um lodo no olho do cego. A Bíblia registra, inclusive, curas de Jesus à distância. Como no exemplo do centurião. O centurião chega para Jesus e fala: Jesus, eu sei que se você mandar uma ordem daqui, a pessoa que está lá na minha casa vai ser curada. Jesus não estava limitado a isso. Então por que Jesus, ele faz todo o trabalho de cuspir a saliva, misturar com lodo, colocar no olho do cara e falar para o cara se lavar no tanque? Perceba que muitas das curas de Jesus, muitas, e nós acabamos de tratar nisso numa série aqui na igreja chamada Encontros com Jesus, muitas dessas curas, elas são feitas através de um doente que vai até Jesus cheio de fé. Bartimeu, quando se levanta e grita: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A cura de um leproso lá em Lucas capítulo 5, quando o leproso se joga nos pés de Jesus e diz: eu sei que você pode me curar. A mulher do fluxo de sangue que rompe a barreira da multidão e toca nas vestes de Jesus cheia de fé. Exemplos de pessoas que já estão incendiadas de fé e tomam uma atitude. Mas perceba que nesse exemplo é Jesus que vai até o cego. Então Jesus precisava gerar fé no coração daquele cego. Como é que ele gera fé no coração daquele cego? Dando ao cego uma oportunidade de exercer a sua fé. Porque uma coisa é alguém colocar um lodo no seu olho e dizer que você vai ser curado. Outra coisa é a pessoa te dizer: olha, agora você vai lá no tanque e se lava. Depois que você se lavar, você vai ser curado. Amados, situações desafiadoras da nossa vida são oportunidades que Deus está nos dando para desenvolver a nossa fé. Você precisa entender isso. O nosso evangelho não deve ser um evangelho de pedir conforto aos céus, mas de pedir coragem aos céus. Porque não tem como a sua fé ser desenvolvida mediante situações confortáveis. Deus permite que você viva situações desafiadoras justamente para gerar fé no seu coração. Porque aquele homem só iria até o tanque se de fato ele cresce que havia uma cura disponível para ele. Percebe agora a grande chave de Jesus não ter curado no automático? Então aquele cego, ele vai até o tanque. A Bíblia diz que ele se lava no tanque. Aleluia, eu sinto a presença de Deus nesse lugar. E quando ele se lava no tanque, os olhos dele se abrem e ele começa a ver. Eu não estou falando de um cego que alguém furou os olhos dele. Não, na verdade, nos evangelhos todos, essa é a única cura de alguém que demonstra uma deficiência desde a nascença, desde o nascimento. E na verdade, na teologia judaica, para um cego de nascença ser curado, apenas Deus poderia curá-lo, porque era fruto de maldição, e uma maldição de Deus, apenas Deus poderia retirá-lo. Sabe o que está acontecendo aqui? Jesus, curando um cego de nascença, operando um tipo de cura que só Deus poderia operar, ele está se revelando como Filho de Deus através das suas atitudes. Eu não sei onde você está agora, se você pode glorificar, mas pelo amor de Deus, incendeie o seu coração de fé e entenda que Deus está revelando quem Ele é para você, através de cada crise da sua vida. Agora a grande chave, e aqui eu já caminho para o final, tem mais coisa aqui, mas eu quero ser breve, eu sei que Deus está ministrando no seu coração. A grande chave é que esse cego, ele fica curado quando ele mergulha no tanque de Siloé. Lembra que eu citei que em algumas versões, inclusive na minha Bíblia tem assim, em algumas versões, tem escrito lá tanque de Siloé, aí abre parênteses e tem assim escrito, que significa enviado, o tanque do enviado. Amados, a palavra de Deus é muito simples. Somente se lavando e mergulhando nas águas daquele que foi enviado, é que a nossa vida é curada de verdade. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quando aquele homem resolve de fato mergulhar, lançar sobre si mesmo as águas do tanque daquele que foi enviado, é que ele de fato recebe a cura. E Jesus é muito mais do que uma teoria. Jesus é alguém a ser experimentado. Um dos versículos mais fortes da palavra de Deus ao meu coração está lá em Salmo, capítulo 34, Salmo 34, verso 8, que diz assim: provem e vejam que o Senhor é bom. Feliz é o homem que nele se refugia, o homem que nele habita. O mundo vai te dizer: eu preciso ver para crer, eu preciso ver para provar. Mas Deus está dizendo, é quando você prova que você vê a minha bondade na sua vida.
Deus não é apenas uma teoria a ser ouvida. Deus não é apenas uma palavra a ser ministrada no YouTube como agora, mas esse vídeo uma hora vai ter um fim, mas o amor do Senhor e o desejo de Deus se relacionar com você vai ampliar, vai ser maior do que esse vídeo, vai ser até o final dos seus dias, vai ser pela eternidade. Deus tem algo reservado para você, que você precisa mergulhar, que você precisa provar, que você precisa experimentar. Quando você quer experimentar o amor de Deus apenas ouvindo falar dele, é a mesma coisa de você querer sentir o sabor de uma comida apenas lendo o livro de receita. Se você só olha o livro de receita, você não consegue sentir o sabor da comida. Você precisa colocar lenha no fogo. Você precisa acender o fogão. Você precisa preparar tudo e você precisa cozinhar para finalmente experimentar e dizer: isso aqui é bom. Eu não estou dizendo que Deus só é bom quando você prova. Eu estou dizendo que você tem a percepção da bondade de Deus quando você prova Ele. Tem uma história bastante icônica. Eu aprendia com o pastor Diogo. Eu não sei se o pastor chegou a publicar isso, mas a gente chegou até a gravar isso. É uma história bastante icônica que você vai entender. Havia um milionário, e esse milionário era apaixonado pela Amazônia. Então ele pegou alguns familiares, alguns amigos e disse assim: olha, nós vamos tirar agora alguns dias de férias lá na Amazônia, que eu sou apaixonado pela Amazônia, pesquiso tudo da Amazônia, eu quero conhecer a Amazônia. E aí esse milionário, ele pega os seus familiares, os seus amigos, e ele vai até a Amazônia, e chegando lá ele sente vontade de dar um passeio naqueles rios da Amazônia, que são bem curtos, né? Aquelas populações transribeirinhas. Tem até um grupo missionário que é chamado assim, né? Missões para os transribeirinhos, as populações indígenas que ficam nas beiras desses rios que são bem estreitos. E não sei se você sabe, mas essas populações, elas ganham um valor considerado, valor útil, assim, com esses tipos de turismo. Então esse milionário, ele chega lá com seus amigos e familiares, ele pergunta para o nativo assim: olha, a gente pode alugar um barco com você, para a gente navegar um pouco aqui nesse rio da Amazônia, porque eu sou apaixonado pela Amazônia, claro, vamos acertar aqui o valor e tal. E aí aquele passeio começa, e aquele milionário apaixonado pela Amazônia, estudioso, cheio de mestrado, doutorado, pós-doutorado, sabe? Tudo que ele tinha direito na área científica, ele tinha. E aí de repente ele começa a saborear aquela coisa. Ele está navegando no rio Amazonas. E aí ele chega para o nativo, analfabeto, só a título de exemplo, tá? O nativo: não sei não, senhor. Esse rio tem tantos e tantos mil quilômetros quadrados. Olha, você sabe quantas espécies de peixes tem nesse rio? O nativo diz: não sei não, senhor. Esse rio tem tantas e tantas espécies de peixes. Olha, você sabe quantas plantas marítimas tem nesse rio? Não sei não, senhor. Esse rio aqui tem tantas e tantas plantas marítimas. E enquanto ele se gabava do conhecimento dele, começa de repente a vir uma chuva pequena, mas que começa a crescer. E o nativo, conhecedor da região, ele fala: pessoal, olha, essa chuva agora, ela está suave, ela está leve, mas pelo que eu conheço, essa chuva vai engrossar e a correnteza vai ficar muito forte, a gente não vai conseguir se salvar, só tem uma saída. A gente precisa, todo mundo agora, se lançar do barco no rio e nadar até aquela margem ali. Se a gente não fizer isso agora, a chuva vai ficar tão forte que a gente não vai se salvar, ninguém vai salvar. E de repente começa todo mundo a pular do barco e a nadar e a tentar se salvar. E aí o milionário diz assim: peraí. E o nativo pergunta: o que foi? A gente precisa se jogar agora, a gente precisa nadar agora. E o milionário diz: eu não sei nadar. E aquele nativo diz: você sabe tantas coisas sobre esse rio, mas o principal sobre ele, que é mergulhar nele, você não sabe. E amados, essa é uma história muito interessante, mas me parece o retrato desse tempo, de uma geração e de uma era onde nós temos muitas informações sobre Deus,
de pessoas que conhecem tudo sobre Deus, de pessoas que têm os seus youtubers favoritos, que têm seus canais de pregação favoritos, que têm suas redes sociais, homens e mulheres de Deus favoritos, que assistem muitas pregações, que ouvem muitas canções, mas não é uma geração que aprendeu a mergulhar no Senhor. E vai ter momentos em que tempestades virão sobre a sua vida, que só o seu conhecimento de ouvir falar não vai adiantar. Você vai precisar saber mergulhar no rio de Deus. Tem horas, querido, que vai precisar você ter vida prática com Deus, você mergulhar nele. Se você estiver com sede, eu posso fazer um TCC, um trabalho de conclusão de curso sobre a água. A água são 2 moléculas de hidrogênio com uma molécula de oxigênio. A água entra em estado gasoso com a temperatura tal, em estado sólido com temperatura tal. A água pode ser encontrada assim, assim, assim. É inodora, é incolora, é insípida. E a água é isso, aquilo outro. E nada disso vai matar a sua sede. O que vai matar a sua sede é você pegar um copo de água e colocar na sua boca. O que Deus está querendo te dizer nessa noite é o seguinte: não ter estatísticas, tragédias, notícias, novidades o tempo todo. O que você precisa de fato é mergulhar, é experimentar esse Deus que está disponível para mim e para você. Eu quero chamar aqui o Ministério de Louvor. Tínhamos mais coisas para falar, mas eu sinto que o Senhor Deus já está liberando tudo aquilo que está sendo disponível para essa noite. Amado, eu não sei onde você está agora, eu sei que a maioria está em casa, mas talvez algumas pessoas não estejam. Se você puder, é claro, feche os seus olhos onde você está. Eu te peço encarecidamente, caso você não possa fechar os olhos, eu sei que tem pessoas com criança em casa, ou que está olhando alguma coisa em casa, fogão, alguma atividade, enfim, não pode. Eu te peço um esforço para que você se concentre agora. Nós acabamos de ministrar a palavra de Deus, aquela que tem poder para transformar a sua vida. Nós não estamos aqui vendendo um curso de coaching, embora eu não tenha nada contra isso. Nós não estamos aqui tentando reanimar o seu espírito cansado, embora eu não tenha nada contra isso. Nós não estamos aqui apenas tentando te dar um momento bom na presença de Deus, embora eu não tenha nada contra isso. O que eu quero te dizer é que, da mesma forma que a vida daquele cego foi transformada para sempre quando ele mergulhou na presença de Deus, quando ele mergulhou nas águas do tanque do enviado, a sua vida pode ser transformada para sempre se você mergulhar no rio de Deus. Nós precisamos mergulhar no rio de Deus. Nós precisamos mergulhar no rio de Deus. Nós precisamos ter experiência com Deus. Nós não podemos apenas ser uma geração que ouve pregações bonitas, queridos. Nós precisamos ter experiências com Deus. Vai chegar um momento na sua vida que não é uma frase de efeito que vai te sustentar, é a presença de Deus. Vai chegar momentos em que você não vai estar diante de uma transmissão, você não vai ter uma voz bonita como a do nosso Ministério de Louvor para estar te ministrando. Vai ter momentos que a única voz que vai te sustentar é a voz do Espírito Santo no seu coração. Eu sei que o Espírito Santo de Deus está tocando no seu coração nesse momento. Sabe o grande diferencial desse milagre? É que aquele homem foi um cego de nascença. Ele nem teve o direito de escolher. Ele já nasceu assim. Talvez você olhe para situações da sua vida que você diz: olha, eu estou assim, assim, assim. Eu não tive nenhum direito de escolher. Eu fui traído e eu não tive o direito de escolher. Eu fui roubado e eu não tive o direito de escolher. Eu fiz tudo o que deveria fazer e mesmo assim deu tudo errado na minha vida. Jesus é o Deus que pode trazer à existência aquilo que não existe. Eu quero te trazer uma observação e nós vamos orar sobre isso. Alguns teólogos vão dizer que esse homem não era cego, aquele tipo de cego que a gente vê que tem os olhos, mas apenas não enxerga, sabe? Tem pessoas que têm um olho todo formado, mas apenas não enxerga. Alguns teólogos vão dizer, e aqui está no campo da teoria teológica, eu não estou afirmando com convicção, mas alguns teólogos vão dizer que aquele cego,
Ele simplesmente não tinha as bolas do olho, lhes faltava. E da mesma forma que Deus lá no Éden, Ele pega o barro e forma o homem, Jesus, Ele pega o lodo e coloca uma massinha ali, para trazer à existência aquilo que não existe. Deus pode trazer à existência aquilo que você está precisando agora. Senhor Deus, eu quero orar a Ti nesse momento, com muito temor, com muito zelo, mas também com muita fé. Nós ministramos a palavra que é poderosa para transformar qualquer situação. E nós reafirmamos no mundo espiritual, nós cremos em quem Tu és. Nós cremos em quem Tu podes fazer. Eu sei que o Senhor, durante essa transmissão, já incendiou corações. Eu sei, meu Pai, que alguns podem estar inclusive em lágrimas nesse momento. Eu sei que alguns podem ter se identificado com essa situação do cego, em que de nascença carregaram doenças e enfermidades limitantes, ou que simplesmente foram roubados de algo na sua vida. Senhor Deus, eu quero apresentar cada uma dessas pessoas agora, histórias múltiplas, todas elas diante de Deus, porque não importa como a tragédia vai se desenvolvendo, o Senhor Jesus derramou o sangue que é poderoso sobre qualquer tragédia. Senhor, nós reafirmamos nossa confiança em Ti, Pai, como o Brasil, como nação, que está sendo atingido pelo coronavírus, que está sendo atingido por uma briga política sem precedentes, que está sendo atingida pelo ódio que tem tomado corações, separado famílias, separado pessoas, uma nação rachada, Senhor, vidas rachadas. Nós queremos ver a Tua glória em nossa família, nós queremos ver a Tua glória em nossas vidas. Meu Deus do céu, em nome de Jesus, transiciona as nossas mentes. Chega de nós procurarmos culpados, quem é o culpado disso, quem é o culpado daquilo. Nós queremos enxergar as coisas com a Sua perspectiva, Pai, que diz que nem ele nem os seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que se manifestasse a glória de Deus. Senhor Deus, eu creio nisso, Senhor. Eu creio que o Senhor pode fazer coisas poderosas. É o Senhor. Seja ministrado pela presença de Deus onde você está agora. Seja ministrado pela cura do Senhor onde você está agora. Eu creio que essa mensagem foi Deus colocando um lodo nos seus olhos. Agora é a sua hora de mergulhar nas águas daquele que foi enviado para te curar. É o Senhor em quem nós temos a e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, o adoramos. Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-Te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Queremos o Teu nome engrandecer. Nós queremos, Senhor, E agradecer-Te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. quero deixar uma palavra final. Eu já passo a palavra para o nosso pastor encerrar o culto. Existe uma cultura muito interessante nos Estados Unidos. Quando um noivo vai pedir a sua noiva em casamento, ele dá um anel de noivado de diamante. Isso é uma cultura americana, né? Aqui a gente
Te dá anel até de plástico, o importante é casar, né, tio Ed? E eles têm a cultura de dar um anel de diamantes. E diamante é uma pedra, é um mineral muito raro, muito valioso. E é interessante, se você tiver a oportunidade de ir na joalheria, eu sei que quase ninguém que está assistindo esse vídeo, eu falo pela média financeira brasileira, tem condição de comprar um anel de diamante. Mas vai lá na joalheria só de curiosidade, só para saber, o irmão Tiago estava certo mesmo. E quando eles apresentam, você vai chegar lá, quer comprar um anel de diamantes, ele apresenta uma variedade de anéis. E é interessante que eles colocam aqueles diamantes em cima de um pano preto. E tudo é pensado em questão de vendas, querido. Cada detalhe que você vê numa loja de vendas, se o vendedor for inteligente, tudo é bem pensado. E por que ele coloca um pano preto e os diamantes por cima? Porque o fundo preto faz com que o diamante possa reluzir mais. Talvez você olhe para a sua vida e veja tudo escuro. Você não veja saída nenhuma. Mas o que você precisa entender é que talvez esse pano preto seja um background para a glória de Deus brilhar na sua vida. Eu quero repetir as palavras que Jesus repetiu para os discípulos, explicando por que aquele homem estava doente, e profetizar sobre você, dizendo que essa situação é uma oportunidade para Deus manifestar a sua glória. Que você em Cristo seja profundamente abençoado, que essas palavras façam moradia em seu coração, que você agarre com todas as suas forças o que foi falado aqui nessa noite, e você seja abençoado, não apenas hoje, mas sempre, e a sua vida seja uma plataforma da manifestação da glória de Deus. Deus abençoe em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus, que palavra poderosa, que ela se faça